Palhaços, balões vermelhos e sangue jorrando, esse aqui é o Seriando com Toca e eu sou o Richard e hoje estou na companhia dele. Ele que é o príncipe palhaço do crime de São Paulo, o nosso querido Rodo, Príncipe Rodo. Olá, meu povo, gritei agora com a introdução, amigo. Ai, gente, muito obrigado, estou aqui de volta, estou muito feliz. E eu quero falar muito aí, viu, sobre a série. Estava ansiosíssimo, inclusive, por esse momento. Olha só. Muito bem. E também estamos aqui hoje com ela, que não é um palhaço serial killer, mas também está esperando você para fazer terror na sua esquina, a nossa querida Marina Nina. Oi, do gente, RPG boa Seguro noite. também. Eu tô aqui e eu também quero falar muito sobre Derry. Tem muitas considerações a fazer e agora ninguém vai me calar, entendeu? Não adianta, Ótimo. vocês não vão conseguir me mandar Eu pra vou São falar. Junipero. É hoje. É isso, é isso. Muito, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Então hoje nós vamos falar sobre a série aí, It, Bem-vindos a Derry, que fala sobre uma prequel, né? Ela é uma série que é uma prequel que conta uma história pra gente aí baseada nos livros aí de Stephen King, escritor renomado de terror, que muita gente gosta, muita gente odeia. Enfim, opiniões mistas sobre a obra dele e principalmente sobre a pessoa dele, Sim. certo? Algumas pessoas também detestam o escritor. Ai, pelo menos Mas não é falando transfóbico. sobre... Pelo menos não é... Exato, né? Pelo menos não é. Mas ele tem também seus dias ali de Infelizmente, hoje em cão, dia só dá vamos pra gente dizer gostar assim. de autor que já Tá? foi pro outro lado, gente. Não tá tendo como. É que já abraçou, né? Campo de Isso. arrasta. Que já abraçou, exato, que já abraçou o véu do... Complicado. Enfim, tá complicado. Vamos falar então sobre uma sinopse rapidamente aqui, só pra situar você aí que tá ouvindo. A sinopse oficial é: em 1962, um casal afro-americano com o seu filho se muda para Derry, Maine, justamente quando uma menina desaparece. Certo? E um menino desaparece, na verdade. Com a chegada deles, né, desse casal, coisas muito ruins começam a acontecer na cidade. Esse casal também tem. Muito bem, essa é a nossa sinopse. A sinopse não fala muita coisa, mas a gente vai falar muita coisa com vocês, beleza? Só pra vocês saberem. Claro que vocês têm que lembrar que a gente está em todas as redes sociais. Então siga o Toca da Gana no Instagram, no Facebook, no Blue Sky, no YouTube e muitas outras mesmo. Também estamos disponíveis nos principais reprodutores de podcasts: Spotify, Castbox, Apple Podcasts, YouTube Music, o Amazon Music e muitos outros. Você ouve naquele que achar mais bacana. Lembrar vocês da nossa, sim, belíssima e eterna campanha do Apoia-se pra você. Exatamente, não é um balão vermelho transitando por aí, mas com certeza vai chamar a sua atenção. Ajude a partir de R$10 mensais, Rodo, que é menos do que um solo de bateria pra impressionar aquela gatinha dos seus sonhos num point de jazz secreto da cidade. Amei o trocadilho. Ai, a tristeza que bateu imediatamente. Exato. Sentimentos mistos. Porque aqui funciona assim, apoio toca. Adote um dragão. Boa. Exatamente, Linda, parabéns. Também temos nossos queridos apoiadores, os nossos Rangers. Sem eles, nada disso aqui seria possível. Muito obrigado a todos vocês. Também os nossos parceiros que estão aqui hoje também conosco. Aí, tanto Marina quanto o Rodo representando o RPG Seguro, que é parceiraço aqui do Toca. E também a Marina representando o Terror na Esquina, que também é parceiraço aqui do Toca. É o seguinte, cara, você que tá aqui, chegou de paraquedas agora, o que é o Seriando? Não entendeu ainda o que é esse papo aqui? O Seriando do Toca, ele é um minicast, então ele é um formato mais dinâmico, ele é um bate-papo bem bacana que a gente vai fazer aqui sobre esses episódios dessas temporadas de séries que estamos assistindo. Eles podem ser de séries mais antigas, podem ser de séries atuais, ou até mesmo séries que ainda vão ser lançadas. Mas aí você se pergunta, né? Mas da onde vem essas séries? Bom, se você não se pergunta, eu vou falar mesmo assim. As séries vêm de qualquer lugar, da TV aberta, elas vêm dos anos 90, da Netflix, da Amazon, do YouTube, da AMC, da HBO Max, da Globo e de onde mais tiver séries bacanas que você quiser assistir, o Toca vai estar lá. Lembrando que o Seriando aborda séries falando de informações cruciais para o seu enredo e também para sua história. E por isso aqui está cheio, fofado, entupido, até a boca de spoilers.
Se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você assista e volte aqui. Ou se você não se importa com isso, você não tem medo do palhaço dançarino e quer mesmo saber se a série ficou interessante ou não, vamos juntos descobrir. Mas antes, vai lá, pega sua pipoca de cristal alienígena, o seu refrigerante de entidade cósmica e coloca os seus óculos de palhaço dançarino que o seriando vai começar. Adoro essa introdução. Essa cidade não é grande o bastante para nós dois. Você está no seriando, Billy. Você acertou a minha perna, desgraçado. É lógico que o meu cavalo se chama Silver. Bem-vindo ao Seriando com o Toca. Muito bem, Rodo e Marina, vamos falar sobre It. Bem-vindos a Derry. Cara, a primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês, eu acho que é interessante, a gente não tem uma ordem, tá? Pra falar aqui, a gente pode falar do começo, do final, do meio, do fim, do episódio 1, do episódio 2, do episódio 3, do episódio 4. A gente só vai parar quando todo mundo estiver bem satisfeito de falar o que tinha pra falar sobre a série. Tá bom. Beleza? Weird. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, eu não sei se vocês se recordam, mas antigamente, muito antigamente, eu sou uma pessoa velha, então muito antigamente, Eu também estou. era costume das séries terem um episódio chamado Piloto. Aham. O nome do episódio era Piloto, Aham. né? Porque esses episódios, eles geralmente eram episódios que eram feitos pra apresentar Aham. ali a dinâmica da série, de como ela ia ser, né? Pra quem fosse ser um investidor da possível série acontecer. Né? E a partir desse momento a série iria para frente. E essa série começa com um episódio chamado O Piloto. Só que não só é um piloto, como também fala sobre o personagem, que é o personagem ali do nosso querido aviador, né? Que chega do exército. Se eu não me engano, o nome dele, Rodo, você lembra do nome do personagem? Personagem Vamos lá, calma. É Hollow. Major Leroy Halon. É o Halon, isso mesmo, Halon. Uhum. É que tem o Halloran. iluminado lá, né? Que é Halloran. parecido no... Eles usam E o Halloran eles usam e o nomes Halloran. muito parecidos Isso. nessa série. Muito Próximo. estranho. Aham. Exato, pra dificultar, mas né, porque é Stephen King, né? Isso aí, Stephen King nunca quis que fosse facilita pra fácil. gente. Ele nunca Exatamente. facilita. Eu tô com uma cola aqui, gente, mas... Eu também nem abri todos- uma colinha aqui. mas nem Eu todos também tenho uma os colinha aqui, eu vim personagens correr estão rapidinho aqui. aqui pra confirmar quando vocês falaram, eu falei, é isso aí. Mas é um Muito Hollow. bem. Então, assim, eu achei muito interessante porque a gente começa nisso aí. Mas, assim, essa série, o que vocês acharam do... muito importante. Eu tenho uma pergunta antes da gente começar 100%. Pra Marina e pra Rodo, de 0 a Cthulhu Fatah, quão Lovecraftiano é It a coisa? Dá uma nota, amigo? Literalmente uma nota? O quanto vocês acham Lovecraftiano? Você acha muito Lovecraftiano? Mais ou menos Lovecraftiano? Eu acho a cor que caiu do espaço do Lovecraftiano. Bem mais. Também acho. Mas vamos lá, eu achei que tomou um belo de um golão. Bebeu ali no terror cósmico, Aham. né? Bebeu com gosto no horror cósmico. Aham. A criatura em si, né? O Uhum. palhaço Pennywise. Aqui, né? eles explicam bem a origem dele aqui. É praticamente de outro planeta, né?
Ele vem, né, no meteoro, né? Exatamente isso, ele vem no meteorito, né? Então, ele, na verdade, o meteorito era a prisão dele, é isso que a gente entende quando a gente vê ele. Então, ele, na verdade, ele foi um deus banido. Isso. Ele foi uma coisa banida, tá ligado? De algum outro lugar. Ninguém explica ainda exatamente qual é a teoria, né? Então ele veio banido de lá, porque ele caiu aqui numa prisão, tá ligado? Isso Entende? mesmo. E eu achei isso muito legal, cara. Quando eu olhei isso, eu falei, caramba, velho. E daí me deu ainda mais a impressão, porque quando eu vi o filme, né? O filme mais recente, não o primeiro, né? O filme mais recente, ele me passou muito essa vibe de ser algo Lovecraftiano. Principalmente na hora que ele abria a boca, emitia aquela luz e todo mundo ficava, tipo, né? A luz Exato, da morte, olhando assim né? o bagulho, pá. Muito massa, cara. Aquilo ali pra mim era, eu olhei e falei, cara, Lovecraft, isso aqui, Stephen King foi lá e não teve nem vergonha. Nem vergonha. Nem vergonha, ele nem tremeu a cara. A cara de pau foi tão grande A única que nem tremeu. diferença é que ele não colocou que era um horror indescritível. Ele colocou uma descrição no horror. Isso, só faltou ele falar isso. Só faltou ele falar isso. Mas vocês sabem que a descrição do Penny é meio assim, né? Do Pennywise. E a gente, tipo, é muito Lovecraft, gente. Porque é aquilo. Sim. A mente humana não consegue entender, suportar o horror, isso. Então, tipo, o mais próximo que a gente consegue entender dele é uma aranha gigante, né? Tipo, eu tinha esquecido esse pedaço. Aquele formato que ele faz. É o mais próximo, mas não é bem isso, né? É muito legal, cara, ver essa questão do trabalho que eles tiveram. Eu gostei também do geral dos roteiristas, né? Da forma como foi escrita a série. Porque, assim, a Netflix, ela tem a sua turminha dos anos... Que aqui eles são dos anos 60, na realidade, né? Mas vamos dizer assim, eles têm a sua turminha, né, nostálgica pra trabalhar em cima dela, tal, bem consolidada. Eu achei uma jogada bem corajosa deles tentar fazer isso com It, né, que é tipo, como é que eu posso dizer, né? É uma obra consagrada do Stephen King, né? Todo mundo conhece, ou já ouviu falar em algum momento de It, a coisa. Eu acho que é uma das mais. Sim, provavelmente. It e que mais Carrie, popularizou, It né? Carrie devem ser os mais conhecidos dele. Isso, It e Carrie devem ser os mais conhecidos, exatamente. Agora, legal, tem vários outros que as pessoas não sabem, né? Tipo, que é dele. Sim. Tem muitas que não é. Tanto é que eu já vou falar um pouquinho aqui sobre mesmo, e que tem a ver a série, que é... Ai, cara, agora me fugiu o nome do filme. É daquele cara que ele é um iluminado e ele é preso. Ah, sim, Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre. Esse filme é maravilhoso. Esse é tipo... E ninguém sabe que é ele. O pessoal eu fica fui descobrir achando que é um depois filme bem cristão. Mais velho. Cara, eu tinha gente na faculdade, quando a gente fazia, tipo, análise de filmes, etc, né, na faculdade de design, na aula de cinema, a professora falava assim, vocês vão assistir o filme e tal. Aí o cara pegou e falou, mas o Iluminado não é do Stanley Kubrick? Então. Daí a professora falou, não, quem dirigiu o filme é o Stanley Kubrick. Mas não foi ele que criou a história. Quem criou a história de O Iluminado foi Stephen King. Exatamente. Putz, cara. Porque é vendida de uma forma assim pra gente, né? É que eu acho que tudo quando vai pro cinema tem uma... eu acho que é uma jogada literalmente jogada de marketing, sabe? Sim. Pra ter mais pessoas assistindo, consumindo, blá blá blá. Porque a gente sabe que a literatura não é algo tão forte atualmente, né? Já foi um momento e hoje em dia não é tanto, né? Hoje em dia hoje em dia tem outras mídias, né? Outras mídias são mais procuradas, mais visadas, né? Do que livro, né? O que não deixa de ser uma pena. Mas enfim, né? Eu sou, por exemplo, muito fã de HQ, né? Eu adoro HQs, leio muito HQs, tem muita coisa. Eu adoro HQs. Mas assim, também gosto de livros, né? De determinados livros, tudo. Tenho meus gêneros favoritos, né? De livros e tal. E, cara, mas assim, essa sétima arte, né? De como tá vindo, principalmente dentro dessas obras do Stephen King, e de pegar essa obra e bolar uma prequel, tá ligado? Em cima do trabalho dele e fazer o que os caras fizeram com Bem-vindos a Derry, eles arriscaram forte, na minha opinião. Depois a gente vai dar nossa nota ainda, vamos falar sobre tudo. Na minha opinião, foi um acerto muito bom, cara. Eu diria também. Foi um acerto muito bom. Acertou em diversas coisas que ficou excelente, assim. Tipo, de eu assistindo a série, de entender a narrativa da série, de conseguir
Porque assim, uma das coisas que eu tenho muita dificuldade, Marina e Rodo, não sei se vocês têm também, é criar empatia com o personagem. Nossa, paciência zero. O personagem tem que fazer eu sentir empatia por ele. Ai, amigo, E eu gostei muito dessa porque... jogada deles começarem com um personagem e depois o personagem morre, a gente começa a seguir uma outra personagem que a gente já tinha uma certa empatia. Olha, através da visão do primeiro sim, personagem. Muito sim. legal. Gente, Muito eu já bom. estava Cara, completamente conquistada pelos primeirinhos que apareceram ali. Os roteiristas, eles foram tão corajosos que eles chegaram pro diretor e, né, o diretor ali, os roteiristas, eles foram tão corajosos que falaram assim, ó, sabe o que a gente vai fazer com os protagonistas? O primeiro episódio, o quê? A gente vai dilacerar eles. É isso, nós vamos passar eles no moedor de carne, amigo. Ai, que horror. Não, mas é a realidade quando foi o que aconteceu. Foi. Foi total. Mano, e aquela cena do Matt, que daí tem esse garoto Matt que a gente identifica ele logo de cara, Sim. né? Você até consegue fazer uma ponte, né, com geralmente os inícios ali do It, né, do próprio filme, né? Aquele negócio, a cidade é uma cidade acinzentada, assim, né? Violenta. Uma cidade acinzentada. Né, o drama que tá acontecendo nele, e a gente segue aquela criança, que é uma criança que tá fugindo de casa, né? A criança tá fugindo de casa, daí você pensa, pô, qual é o motivo dessa criança tá fugindo de casa, né? O que motiva ela a fugir de casa? E você percebe que ela tá com medo, mas é um medo anormal. E de repente, cara, uma família que você considera assim, pô, os caras tão, né, ajudando ele, olha que coisa boa. E daí, cara, acontece aquela cena. Mano, aquela cena do bebê dentro do carro. Bizarro. Toda a construção cara. de tensão daquela Bizarro. cena é terrível. Você já tá desconfortável. Bizarro. Aí aquele molequinho começa a fazer aquela... Não, e o body horror que rola. Body Com a mulher horror. grávida e com... Aham. Nossa, parindo aquele mano. Gente. bebê horroroso. Puta merda. Assustador. gente, Desculpa Nossa, o cara. palavrão. Nossa. Mas, gente, o que eu mais amei foi que eles pegaram justamente o que dava medo na época, né, gente? Era a bomba atômica, então tava tendo um monte de pessoas... Lindo. Tendo um monte de nascimentos, né? Depois da bomba atômica Deformados. deformados. Isso. E também mergulha ali um pouquinho, porque aquela ali não era o centro, né? Mas Sim. tinha muito aquele começo do bebê demônio, sabe? De Sim, tipo. sim, Então sim. foi uma Sim. mescla ali, né? De medos e que eu achei que eles Sim. acertaram. Tipo, eu acho que Sim, eles sim. acertaram muito. Não, acertaram demais, cara. Demais, demais. E cara, quando eu vi, cara, que o bebê era meio morcego, e depois que eu vi no cinema, na cena final do primeiro Ele episódio, voltando. que ele tá enorme, Uhum. cara. Mano, o que foi aquilo, cara? E as crianças todas ensanguentadas e gritando. Eu falei, meu Deus, cara. E que é muito legal, né? Tipo, é muito... Tem o porquê do bebê tá gigante, Uhum. sabe? Não é Sim. só porque ele ficou gigante. Não, é porque Ele tava na as crianças tela estão cada ali, vez com mais medo né? dele. Com mais Uhum. medo. Então o Penny Sim. vai, tipo, cada vez... Ele aumenta? Crescendo Isso, é porque mais, ele cresce ficando disso. mais Ele se forte. alimenta do medo. Isso. É o medo que alimenta ele, né? Isso, Isso aí já é, tipo, canônico pra gente desde os primeiros... Do Uhum. livro, né? Uhum. Desde o livro, até dos primeiros filmes, né? Esse medo, ele é canônico, né? Eu até falei com... Quem foi que eu conversei, cara? Eu acho que foi com o Léo. Eu falei pro Léo. Falei, caramba, Léo, mataram os caras, tudo, e daí coisa dele. Ele falou, você viu, cara? Eles saíram do livro do Stephen King pra uma mesa do Mestre Rick. Do nada. Assim, Justo. falei, porra, Léo. Sem misericórdia. Pior que a carnificina foi por ali, tá ligado? Eu falei, nossa. Mas eu gostei muito, eu achei o primeiro episódio muito bom. também. E foi ele que fisgou a maioria das pessoas que eu conversei. Eu Você também. gostou? Cara, eu gostei, né? Eu fiquei pelo primeiro episódio, eu fui indo e ele foi me alimentando com Foi aquilo. crescendo. né? Eu até falei E, pra vocês, eu cara- não tinha intenção nenhuma de assistir. Aí você comentou e tal, eu Sim. falei, tá, vou assistir. Já pegou. Mas tá, vou assistir o primeiro episódio pra ver. Eu terminei assim, vidrada no primeiro episódio. Não consegui parar de assistir. Então, Bonito. muito O chique. primeiro É um episódio muito bom. é muito bom. Muito bem Além de construído. ter várias dicas, né? Uhum. Sim. De referências. Eu gostei como eles trataram os assuntos, Rodo, que eram pesados na época, por exemplo, o racismo. Eles não esconderam Uhum. que existia o racismo. Eu acho isso muito bem feito e muito bem aplicado. Porque esconder que uma coisa existiu não apaga faz ela. ela deixar de existir.
E pior, né? Faz as pessoas Completamente. acreditarem que nunca foi tão ruim quanto dizem. Ai, não tem porquê. Exatamente. Então, melhor é ser Né? mostrado. Ah, porque tá fazendo exagero. Não. Existia, era assim. Ele sendo hostilizado por nada, só por estar ali. Aham. Ele estava sendo hostilizado por estar ali. aham. E ele era um, né, tenente. Ele era um nível alto, uma patente alta ali. Uhum, Ele era acima do cara que não queria respeitar ele. uhum. Então, insubordinação dentro da origem militar é um bagulho que não se aceita, tá ligado? Aham, completamente. Né? Então aquele negócio, cara, você vai ser subordinado, né? Que vem o general pra resolver a parada. Falou, cara, então, vai lá, pede desculpa. E- Não vou pedir desculpa. e- Tem certeza Você vai que tu não vai pedir desculpa? Né? Era caso do cara ser preso ali na hora, mas ainda. Na né? hora, pra mim também é É. na hora. Mas Mas enfim, né? enfim. Tiveram que fazer Mas, passar um paninho, né? mas é legal a gente falar já disso daqui, que, tipo, olha como era tratado. Enquanto o Dick Halloran era útil pra ele, tipo, que maravilha, que tudo. Tinha tudo, andava no carro com o general, Uhum. ia pra cima e pra baixo, tinha acesso a Exato, coisas, Exato. né? No momento que ele não era mais útil, ele era descartado completamente, como se ele não fosse nada. Então, Exato. e tipo, desumanizado, né? Tipo, esse é Totalmente. o Desumanizado. pior de tudo, né? Porque eles estavam pouco se Exatamente. lixando de como o Dick estava. A partir do momento que ele Não. não fazia o que eles queriam que ele Então, fizesse. entrega pra ele lá a caixinha, deixa ele abrir e descobrir onde tá a criatura. É, né? Porque ele- exatamente. Ah, ele tá mal. pra você que não. Prende ele numa sala e deixa ele lá sozinho, com a arma Prende dele. ele numa saia e É. deixa ele respirando, daqui a pouco ele melhora, É, tá ligado? exatamente isso, exatamente. Toma água aqui, ó. Aham. Sai, tipo, eu quero tomar água aqui, cara. É, Fica já calmo. passa. É, mais ou menos. Uhum. Já passa. Uhum. Então, cara, é muito legal. Pra você que não sabe quem é o Dick Halloran, ele aparece no Iluminado, no filme que a gente falou, tá? E é ele quem fala pro Danny Torrance, que é uma das crianças que tem o maior poder da questão do brilho, né? Da iluminação dentro do Shining. universo do Stephen King, The Shining. Tá? O Danny Torrance, ele descobre, né, que ele tem esse poder através do Dick. O Dick conversa com ele, falando que os fantasmas eram como fotos, que não iam fazer mal pra ele, que ele tinha que se concentrar e não olhar pra eles, que eles iam desaparecer, que eles não podiam tocar ele. Isso. É muito. E o legal é que o Dick, a avó dele ensina um truque pro Dick, né? E o Dick ensina Sim. pro. Daí já no, Pro Danny, que Danny, já né? é Isso lá mostra pra gente em Iluminado. Doutor Sono. Eu não assisti, nem li ainda Doutor Sono. E realmente, agora Gente, que você falou, eu me toquei. dá uma Ele olhada, não assiste aparece no depois. filme do Iluminado, aparece? Porque eu lembro dele do livro, mas no livro, Rapaz, no filme, o eu não lembro o Dick- Dick. É. Aparece Ele no- aparece, ele é o cozinheiro do hotel. Ah, verdade. Porque no livro Ele é o ele não cozinheiro tá. do hotel. Ou ele chega depois, alguma coisa. Faz tempo que eu li o livro. Mas Não, ele tá. No do, Ele é no do cozinheiro Iluminado também, é mas- basicamente assim. É. Isso, ele é o cozinheiro do Hotel Overlook, né? Uhum. E lá dentro do Hotel Overlook, eu esqueci o nome do protagonista. O Jack Torrance. Isso, ele conhece o Dick. E, tipo, é só um dia. Ah, Só é que real. eles criam uma conexão muito grande. E tanto é que quem vai salvar lá É o, né? o Dick. Uhum. é o Dick. Ele que e salva o infelizmente o menino. Dick naquele dia ele morre. Isso. É o dia que ele salva o menino, né? Salva o Danny. E o Jack é o pai dele, Rodo. Ah, Desculpa. É, o tá. Danny, é o o menino. menino, O o Danny. Jack é o pai. doidão. O Jack também tinha o brilho, tá? Só que É. o poder dele era tão fraco que não era o suficiente pra ele se defender. Só era o da- suficiente pra ele ficar meio doidão. É. Só era o suficiente pra ele perceber e que o suficiente pra ele captar e sintonizar a influência. Isso. Porque no universo de Stephen King tem muito disso. O poder que as criaturas, que o universo causa é a influência que ele tem sobre as pessoas. Por isso que é o medo, né? A arma do Pennywise, Isso. né? É aquilo que influencia com maior facilidade o ser humano, Medo. o medo. E ele consegue criar medo Né? em adultos e crianças, né? Você pensa, um adulto é mais difícil de Cara, criar medo, mas animal. o Pennywise consegue de uma Não, forma Consegue. magistral. Depende muito do poder, né? Que ele. Exato, depende muito do poder, Marina. E que ele tá naquele momento, né? É. E ele se alimenta das crianças porque é muito mais fácil, como você Sim. falou, gerar algo nas crianças. Sim. Então, cara, a origem mesmo dele, quando ele chega aqui, né, no nosso planeta, né, vindo do asteroide, a gente já comentou com a galera, que ele tem aqueles povos nativos ali, nativos norte-americanos que estão ali, né? E a primeira forma que ele escolhe é uma forma meio que feita de galhos,
pedras. Eu não sei se vocês entendem. Aquilo é como se fosse, tipo, o bicho-papão da cabeça daquelas crianças, tá ligado? E foi a primeira forma que ele conseguiu abstrair do medo delas pra ele virar. Depois ele foi se transformando, ele se transformou numa criança e ele encontrou o palhaço Pennywise, que existiu de verdade. Foi uma pessoa normal que tinha uma filha, que era um palhaço dançarino, né? Realmente era Pennywise, né? O palhaço dançarino. Era um show, né? Inclusive, o Francis Shaw, que é o general da nossa coisa, ele tava lá pequeno Cusão. e ele conheceu o Pennywise. Mano, é cuzão do caralho. Nossa. Cusão. Ele teve todas as ferramentas. Eu sinceramente, Rodo, no começo eu achei que ele ia ser Eu um cara também. justo. Eu também, Ele amigo. me enganou Porque direitinho. assim, tudo bem ser cuzão, mas se você é justo, a galera fala assim, o cara é meio foda. Mas não, mas ele é justo, né? Ele é meio otário, mas ele é justo. E não foi. Ele é injusto e ele é Cuzão. cuzão. Ele é só um cuzão mesmo. Mas tivemos um acerto. Tivemos, claro que Porque a tivemos. Mar começou uma bela de uma cuzona. A Martin não é É, Martin, não é? É a gordinha de óculos, É. né? É Cara, maravilhosa. que A Mar... coisa mais fofa aquela Ela menina, mano. come- Que vontade de pegar ela na bochecha e sacudir. Ah, não. assim, ó. No Mano, início a gente queria matar Sim, ela, no né? início. Mano, que raiva, velho, que eu fiquei dela fazendo aquilo com a Lily, com a amigo. personagem da Lily. Melhor amiga, né? E, Quem não teve mano, um melhor e amigo a que morte fez do isso, pai da Lily, amigo? né, cara? Muito A pesado. morte do pai da Lily, ele morreu dentro de uma conserva de pepino, cara. Aham. Ele foi picotado, Foi mano. Aham. gente. Como E pode? tipo, e botaram como se fosse a culpa da Lily, né? Tipo, gente, o que a menina tem a ver com um bagulho Não, eu, desse? acho Sim, que eu tudo- entendi não, mais os pela cara- parte de ela se sentiu culpada pelo que aconteceu, ao ponto, né? De... É. É tipo assim, isso. Ela se sente culpada pelo pai. É porque assim, o que aconteceu, ô, Nina, como eu Uhum. entendi, o pai dela tava trabalhando cargas a Sim. mais, porque precisava trabalhar a mais pra sustentar ela e a mãe dela. Uhum, isso E ele mesmo. trabalhava mais, trabalhava cansado, e daí teve o erro e escorregou e caiu mais por imprudência Sim, não dele, não dela, por causa é. da filha da Não, esposa. gente, vamos tá lá. ligado? Deixa eu levantar minha foice e meu martelo. Levanta a foice e o martelo. Imprudência de quem? É Do- imprudência da empresa. Hum, Que tava... Mas 1960 Não há. tinha nada disso. Mas era isso, Apesar né, que gente? Tipo, era... naquela Claro, terrinha esquecida claro, por Deus, eu começo a concordo. achar que eles ainda não têm isso. Mas Nossa, mas KKK. com certeza que eles não têm. Ainda até hoje eu acho que eles não Também têm. Com esquisito, toda né? certeza. Do jeito que eles fazem as coisas, mas enfim. Ai, que medo. Cara, eu gostei demais da forma como foi trabalhado o exército deles, né? O exército americano, escondendo essa a arma. arma, entre aspas, né? E o fato de que americano é filha da puta. Ele vê a oportunidade de ter alguma coisa, ele não quer estudar pra compreender. Ele quer transformar numa arma. Aham. E o Tá pior de ligado? tudo é que depois a gente vai entendendo que essa arma não era pra ser nem usada fora do próprio Estados Não, Unidos, né? É dentro. Era pra ser Sim. usada dentro dos Estados Unidos. Os caras queriam usar no próprio povo pra controlar o próprio povo Aham. deles. Porque, segundo eles, estava saindo do controle. Muito americano, né? Extremamente. Cara, eu achei ótimo. Essa série, ela foi um tapa. E Foi. não foi nem Não, de pílica, foi foi um tapa tapão. de luva de cravo, assim, ó. Tá, Foi. na cara. Foi. Com as costas sabe? na Foi. mão ainda. E eu achei lindo, cara. Eu achei lindo. Eu achei que tem que ter mais. Pra mim, façam mais. Vai ter, né, por amigo? favor. Já tá anunciado, já tá Sim. anunciado. Nossa, Eu isso eu tô nervoso. feliz, cara. Eu tô mais feliz ainda que o anúncio foi. Fiquem tranquilos. Quem vai continuar como roteirista são as pessoas que fizeram a série e o diretor que fez a série. Que bom. Não é porque nós da Netflix compramos a HBO que agora a gente vai mudar tudo. Porque todo mundo se apavorou, Sim. né? Porque vamos vir e convir. A Netflix tem coisas que ela acerta. Quando ela acerta bonito. É. E quando erra. E tem Não, coisas quando que ela... Quando que ela ela afunda acerta, na ela acerta lama. bonito e não termina. Fica a primeira É. temporada É, largada. tem E coisa- quando ela Nossa. erra, ela vai. Ela Nossa, insiste velho. no erro, ela insiste O no maior erro, ódio. insiste no É. erro. Isso aí, ó, quem me conhece, quem é meu amigo, quem me conhece sabe o que eu vou falar agora. O meu maior ódio da vida é Mindhunter. Caralho. Sim. Eu tenho um ódio, que ódio. mortal, Simplesmente cara, acabou de na segunda Mindhunter. temporada e ninguém fala em voltar. Porque Mindhunter É era muito foda. Mindhunter tinha tudo. E daí, Não não vai vamos mais fazer, Por foda-se. nada, né? Teve uma outra série que eles também começaram, que foi a agência Dick Gently. Não sei se vocês já ouviram falar dessa. A agência de detetives eulísticos Dick Eu Gently. acho Não, que eu essa eu não comecei a vi. assistir, mas não tô. É com o Elijah Wood, com o Aham. Frodo. Cara, Mano, Ah. é Muito bom. incrível de legal. É muito zoeira. A série é muito legal. É incrível de legal.
Adivinha, Rô? Tem 2 E não temporadas. não termina. Se terminasse, sabe? Se terminasse. Ah, deu uma apressadinha, mas fechou ali na segunda temporada. Beleza. Eu sou a favor de fazer como fizeram com o Arrow. Sabe? Eu sou a favor de fazer como fizeram com o Arrow. O Arrow tinha 20, sempre tinha 22 episódios. Aí estavam pensando em cancelar, parará, deu o negócio. Reuniram a galera e falaram, a CS reuniu a galera e falou, galera, a gente vai fazer 6 episódios e terminar a série, beleza? Beleza? Beleza. Terminou lá. Quem gostou, gostou. Quem não gostou... Um beijo, mas teve uma conclusão, vida que segue. né? Tipo, teve uma conclusão. A gente concluiu, tá aqui. A partir desse ponto aqui, acontecem outras coisas no universo DC. Pronto. Mas eu acho que eles foram inteligentes. Todo mundo aqui sabe que a partir de agora a gente vai regredindo, né? Nunca vai avançando. Então Nunca isso avança, é um jeito regride. inteligente também de tipo, gente, se acabou aqui, acabou. Tá tudo certo, sabe? Sim. Eles Se estão acabar aqui, acabou. voltando. Cara, né? é que... Cara, quando eles apelaram pra isso, foi fenomenal pelo seguinte. Quando a gente tá acostumado com a narrativa do Lovecraft, tanto o Rodo quanto a Marina jogam bastante RPG com a gente, jogam bastante Call of Cthulhu, então eles estão acostumados. E uma das coisas que é mais legal em Call of Cthulhu é o tempo, ele é algo... Como é que eu posso dizer? Ele passa diferente, ele se comporta diferente para as criaturas que são entidades cósmicas. O tempo Então, não o interfere na Pennywise, vida ele não deles. vê o tempo como a gente, tá ligado? Ele tá cagando pro tempo, ele não vê o tempo como algo linear, como nós enxergamos, entendeu? E é isso que é legal e o que transforma Isso é ele foda. em um Foda, ser onipresente ali em Derry, né? Por isso que ele sabe de tudo, que ele tá em todos os lugares, que ele influencia todo mundo. Porque ele vive aquilo Exato. trocentas vezes, tipo, o tempo todo, e volta, e vai pra frente, vai pra Cara, trás, né? Uma vez eu entrei numa pira, Rodo, com um amigo meu, e ele tava discutindo Mono, o nome dele, apelido. E a gente tava discutindo sobre a possibilidade e o em quais níveis, em quais degraus em que o Pennywise, ele foi de alguma forma baseado no Nyarlathotep. Porque tem muita coisa similar com o Nyarlathotep e o Pennywise. Tem muitas coisas que são parecidas. Pode ser, amigo, Né? Pra você que não verdade. conhece aí o Faraó Negro, né? Nossa, cara, tem muitas coisas que são parecidíssimas com ele. Também acho. Sabe? Essa questão de gostar de brincar com as emoções humanas, de manipular os humanos para os humanos fazerem o que ele quer, pra trazer o poder pra ele. A diferença é que o Nyarlathotep, ele é forte mesmo sem os humanos quererem fazer pra ele ou não. Ele é um deus. Já no caso do Pennywise, ele depende daquilo, né? Ele depende que as pessoas tenham aquele medo dele. É tipo, ele colocam ele ali literalmente como um predador mesmo, né? Ele é um predador, ele precisa daquilo pra sobreviver e tipo... né? Isso, eu diria mais, ele é um predador parasita. Porque se ele fosse um predador mesmo, um caçador, ele iria atrás dos adultos, né? Isso, não, e ele é parasita. Ele fica ali, ele sabe quem tem o que ele precisa e ele se planta ali. Tá ligado? Eu não sei se eu vou só jogar aqui um outro ponto de vista, mas eu não tô discordando do que vocês falaram. Mas assim, se a gente olha o predador, ele sempre vai na presa mais fácil. Então, sim, tipo, o que tiver mais rápido pra então ele. vamos dar bem uma coisa bem comum. Estamos na savana, sou um leão. Se tiver um filhote ali largado, eles vão no filhote. Mata o filhote. Verdade. Tipo, Claro. entendeu? Então tem essa parte, mas eu concordo muito que ele é tipo um parasita mesmo, porque ele vai Ele ali é aos parasitário, poucos. Ele não simplesmente chega ali e mata. Ele vai E aos mata, ele vai poucos, sugando. ele vai Isso aos mesmo. poucos, né? Então, Ele vai sugando, ele vai definhando aquela criatura, né? A pessoa, no caso, até ela não ser mais capaz. Mano, e assim, velho, pra mim, uma das melhores personagens que teve nessa série, tá? Que eu vi, que eu olhei e falei, cara, eu adorei, foi a Rooney Grogan, a menininha, a filha do cara que trabalhava no cinema, no primeiro episódio, a Rooney. Cara, mano, o que essa criança passou, mano, o pai sendo preso, o que fizeram com ela na escola, as coisas que os próprios amiguinhos dela ali também estavam fazendo com ela, a treta que ela tinha com a Lily, porque a Lily não falou, porque a Lily tava com medo, cara.
E ela não conseguia entender por que você não falou a verdade. Pô, ela é uma criança também, cara. Ela ficou com medo. Ela foi influenciada, na real, né? Ela foi influenciada a falar o que... Cara, ó, se você não falar que foi o pai da Rooney... A gente vai mandar você de volta vai dar ruim pro pra manicômio. você. E você não Então, quer pra lá. Você quer voltar pro manicômio, moça? Foi mais ou menos o que falaram pra ele, na cara dura, né? Aquele xerife pau no cu, cara. E imagina, né, o que passou pela cabeça... Poxa, Da da Lily, Lily, né? né? Uma Ela já tá criança. traumatizada Criança, com outras coisas. A mãe dela, Cara. pelo visto, pelo que a gente vê na série, deve viver chapada de algum medicamento da época, né? Que ela até leva as Sim, eu crianças acho que era a tomar. Um Lexotan ou alguma coisa assim, tá Mas ligado? bom, a gente já chega num pressuposto aqui que todas as crianças são largadas ali na série, né? Mano, porque, eu tipo, nunca vi pais tão ruins, mas isso é uma crítica, né? Exatamente. Assim como nós temos o pai do Mike lá no Stranger Things, a gente tem quase todos os pais aqui. Que não Quase, se importa. porque a única mãe que realmente se É a importa mãe é a mãe do Will. Do Will, Do Will, né? Mas é... Que é... E mesmo assim, tem uma hora mas que aí- ela simplesmente, tipo, ela se importa pro lado errado. Ah, Tipo, ela tá cuidando das crianças e fala assim, foda-se. tá, peraí, as Ó, crianças estão cara, preocupadas com isso, vou lá agora resolver eu preciso isso. falar pra vocês, Rodo, É verdade. pra mim, o Rick vai ser sempre o herói, cara. Ai, o Rick. O que ele, cara, aquela cena da geladeira, mano. Eu botei a mão na cabeça e falei, não, criança, sai daí, criança, alguém tira. O Rick é um cavaleiro. E a ideia, cara, que eles tiveram de criar aquele point ali, né? Pra comunidade afrodescendente se encontrar, pra eles poderem ter o momento de lazer deles, porque eles não estavam conseguindo ter aquilo ali, tá ligado? Não tinha lugar pra eles. E isso é uma coisa muito foda, né? amigo? Vocês entendem muito sobre isso, né? Que a gente tá conversando aqui. Que é esse negócio de, tipo, pô, não tem lugar, né? Então, aquele bar, cara. E daí, quando eles chegam lá, que tá todo mundo se divertindo, que tá uma parada, cara. Vem os filha da puta de carro. E incomodar os caras caras. e depois jogar coquetel molotov Eu lá pra dentro, matar a galera. Eu só vou dar uma voltadinha no que a gente comentou. Pode voltar. Pra justamente explicar isso daqui. Enfim, estavam atrás do pai da Rooney. Rooney, Da Rooney. porque Achavam que ele tinha matado a galera. tinha né? matado as crianças. três crianças. Isso, o principal suspeito, porque... Gente... Mas ele era um homem negro, né, ele cara? não seria tratado com dignidade gente. como suspeito, né? Teve um momento que dane-se as crianças. Eles não queriam mais saber das crianças e o porquê que eles só estavam, prender o homem negro. Esse era o objetivo. Não era a criança morreu, nós não podemos fazer mais nada por ela. Pra gente até voltar aqui naquele o como em Derry ou não, né, na sociedade em si, as crianças sempre estão escanteadas, sempre deixadas à margem, entendeu? Por isso que elas são Gente, coisa tipo, até hoje em dia, existem alguns problemas que, tipo, vamos proteger as crianças, que imediatamente deixa de ser sobre proteger as crianças pra demonizar, vilanizar grupos em risco, em situação assim. Não, então vamos proteger as crianças, não pode mais levar as crianças em show de drag queen. Vamos proteger as crianças, mas assim, não pode, a porque criança elas não pode abortar. Pai... Aí depois que... Desculpa, de Rick, eu não queria levar pro... Mas assim, é justamente isso. As pessoas costumam usar uma coisa que seria importante pra proteger crianças e levam isso pra usar como base em outras coisas. Pra fazer isso, pra fazer ataques a outros tipos de ideologias, tá ligado? Exato. E aí eu digo que é aí onde tá o horror da série. Justo. Entendeu? Eles não estão nem justíssimo horror. Exatamente. Cara, e daí, tipo, cagamos pras crianças que foram, como eu disse no começo, passadas no moedor de carne, né? E vamos prender o homem negro. O cara se esconde no bar, porque ele precisa, né? O Dick fala abandona os caras, né? Que ele chega lá fudido, porque também ele ficou preso dentro da própria mente dele, com o avô dele, que a gente já sabe, tanto do Iluminado quanto do Dr. Sono, que era um grandíssimo filho da... né? Exato, era um grandíssimo filho da puta. Isso aí, ó, viu? A Mora tá sabendo. Então, o que acontece? Depois disso, né? Depois deles estarem lá dentro, né, Nina? Começam a se divertir. Vem esses filhos da puta que querem simplesmente aquilo. Querem forçar uma entrada.
né? Os caras disseram, não, você não vai entrar aqui porque ele não tá aqui, a nossa palavra acabou. Você não tem o mandato, E lembrando, você não é policial. que as pessoas eles não estavam escondendo o cara porque não achavam que ele fosse um assassino. Eles só queriam que o cara tivesse direito a um julgamento justo. Porque eles sabiam que o cara não teria. Não, os caras aparecem não- aqui armado com 12. E não Exatamente. só Tá colocar ligado? as bruxas Armado na com 12, fogueira, com né? taco de beisebol de prego. E daí o cara tá aqui dentro, encolhido, com medo, perguntando da filha. Não me parece um bandido. Não me parece um bandido. Entendeu? E mesmo que for, Entendeu? vamos levar ele à justiça E se certa. for um bandido, vamos julgar ele de A forma gente aqui correta. sabe que Concordo eles não eram, 100%. né? Mas o pessoal ali no bar não tinha como ter Ah. 100% de Sim, certeza. o pessoal no bar não tinha como saber. Isso, Vamos pessoal, humanizar, beleza, né? Vamos né? humanizar Sim. todas as pessoas, diferente As pessoas, do que elas têm... sejam, né? Isso, concordamos 100%. E daí o que aconteceu? Eles tentam forçar uma entrada sem mandato, eles não são polícia, eles não têm mandato, eles Nada. não têm nada. Cata fora daqui, você não vai entrar e acabou. Ok, direito deles de mandar eles embora. Eles tinham que ter ido quietinho. O que eles fizeram? Trancaram Coquetel tudo. Molotov. Sabendo que tinha crianças Filha lá da dentro. puta, cara. Crianças lá Crianças lá- dentro, mulheres lá dentro. Não, aí É, tanto faz. cara, Provando que eles não queriam realmente nada com as crianças. Então, vamos proteger as crianças. Foda-se. Foda-se as crianças. A gente só quer matar esse foda, cara. não taca fogo, vamos matar, bota lá que é causalidade. A gente defendeu as crianças carbonizadas do monstro que estava lá dentro. Exatamente. E aí Foi a gente entra naquela... Na tipo, gente, na que de fato era mais a personagem mais. Não que eu não gostei dela, Não, mas ela era adorei ela, mais mas era mais psicopata. Que foi a Ingrid, né? Gente, a Ingrid era uma desgraçada. Gente, ela foi uma desgraçada. Mano, cara, Ela- é a filha do Pennywise, né? Aham. Amigo, ela sabia que aquela entidade não era o pai dela. Claro que ela sabia, Ela sabia cara. Era desde o óbvio que ela sabia. começo. Loucura total. Cara, é óbvio que ela sabia, Roda. Aquela... E ela mancomunou... Não posso falar essa palavra, mas aquela com V, mesma. ela sabia. Ela sabia. E ela mancomunou tudo, gente. Ela ficou com o pai da Ronnie. Da Ronnie. Justamente porque ela sabia que se acontecesse Cara, alguma coisa, o Pennywise Ela se ia aproximou tá lá. por causa disso. Exato. E daí ela engana ele. E daí a gente começa a ficar ainda mais puto com tudo. Aham. Tá ligado? E o fato dela estava realmente perseguindo eles depois que a gente descobre nas fotos no cemitério, mano. Aham. Ela tava lá seguindo eles enquanto eles estavam naquela corrida de bike lá contra os Aham. espíritos que o Pennywise jogou contra eles. Mano, na moral, cara, teve cenas épicas nessa Teve. série, épicas. Eu gostei de uma atrás da outra. Uma das cenas que me marcou foi no esgoto, quando o Halon descobre que o Pennywise mexe com a cabeça. Que é quando ele vê a esposa dele vindo pra cima dele e ele atira, mano. E ele atira. Ela vem E monstruosa, ele atira- né? Aham. Ele já não tá entendendo o que ela tá fazendo ali, o outro cara não tá vendo ela. Isso. Ele acha estranho e ele atira porque ela vem pra cima com aquele rosto, né, do Pennywise monstruoso e Estranho. tal. Ele atira nela. E depois você vê que ele quebrou, porque, tipo assim, ele nunca ia fazer isso com a esposa. Amigo, Tá ligado? Ele quebra. Cê- E Ele ele quebra. já tava assim. pronto pra atirar no filho dele, né? No Achando filho, que era que outra era real, assombração. Uhum. mas você Cara, vê, isso- mas você vê É que nem o Rodo falou, o terror, ele aqui, ele é servido assim, ó. Parece o mestre turco jogando sal Com aqui, ó. O terror aqui. uma flor de sal em Entendeu? cima. Foi muito bem Muito. escrito. Sim. E muito bem desenvolvido. É. A parte, assim, ó, de efeito gráfico, eu gostei Uhum. muito. Teve uma coisinha ou outra que eu achei meio meh, pra ser Mas bem é uma sincero. série, a gente Mas na acaba maioria- desculpando, né? Sim. Gente, Sabe mas- o que é, Marina? O Rodrigo tem uma frase que eu gosto bastante, que eu também uso, que é: se for o suficiente pra me convencer, Uhum. Tô convencida. E ali eu fiquei Mas- convencida sabe, tranquilamente. Mas, gente, eu acho que foi proposital algumas cenas. O CGI não ser, assim, super elaborado. Porque a gente... pra poder parecer que era uma coisa falsa, né? Porque é sobre Tipo- a cabeça das crianças, entendeu? Isso, isso, Tipo, por exemplo, entendi. aquela cena dos fantasmas, eu concordo que não era assustador, que não é...
Tava bem mais ou tava- menos. Eu ia falar dessa cena Mas, mesmo, que eu achei gente, bem mais era ou menos. muito Scooby-Doo, Sim. entendeu? Eram crianças. Mais Eram pra uma crianças querendo criança. tirar foto num cemitério pra ver se pegava algum Uhum. fantasma, né? Foi uma Sim, coisa sim. bem Scooby-Doo Mas mesmo, eu mas ficou legal. concordo, Nina. Sim, eu concordo com o Rodina, porque assim, ó, pra uma criança aquilo ali é realmente É um assustador. fantasma. Porra, Gente, eu morria de medo de abracadabra. é como, sei lá, é como os filmes retratavam os fantasmas na época, um lençol Exatamente. branco que vinha pra cima de você, Exatamente. né? Então, tipo, é a mesma coisa, tá ligado? Eu achei muito bom. Teve cenas, a cena final ali, né, vamos dar um pulo pro final ali. Na hora que ele vira aquele dragãozão lá, que ele vem pra cima, uma arpia, um Uhum. dragão, não sei que pássaro. diabo era aquilo. Uhum. Um avião. Cara, que ele vem pra cima deles e eles estão todos lá empurrando. Que veio o Rick ajudar Sim, eles, ai, cara. aquilo foi Mano, eu quase chorei, cara. Eu falei, caralho, esse moleque. Eu chorei. Ele não puxa. Eu Amigo, fiquei tão chorei triste com a morte muito. dele. Tão Eu triste. também. Ah, eu não bicho, costumo tadinho ficar do- triste com morte de personagem. É tipo, é uma história e tal. Não, cara, Mas mas não, lá me deu eu arrepio. chorei. Eu Eu fiquei muito muito triste, muito triste. Não, arrasada. ô, Nina, na gente. hora que ele fala pra ela que ela é uma princesa e queria defender ela, que ele era. Nossa, me arrepiou foi todo, assim, ó. Eu fiquei demais. todo E, arrepiado. gente, vamos lá. Marcou tanto a vida da Marge que ela botou o filho dela de Rick, De Rick. né? Foi. Ela coloca o nome de Olha Rick que- olha na que- criança. olha que- Marcou coisa- muito porque a é vida o- dela. É, Marcou muito a mano, vida dela. ó, o Rodolfo lembrou aqui, ó. Olha só, não tô mentindo pra Eu vocês. também tô Ah. arrepiado. Eu também tô, amigo. Cara, é porque é muito. Ficou muito bom, tá ficou. ligado? E eu sinto falta de coisa assim. Às vezes a gente pega algumas séries, a gente critica elas pesadamente, né? E também tem povo que critica mais pesadamente algumas Uhum. séries. Só que assim, ó, eu acho importante a gente valorizar quando fica legal. A gente começa a desmotivar pessoas de fazer coisas Uhum. diferentes. E aí a gente tá. Então, tipo, aí- pra que eu vou Gente. fazer se todo Ah. mundo vai ficar falando mal, Não, tá e aí ligado? a Eu não Outra vou coisa fazer. que eu Chega amei no- do personagem, tipo, a gente vai mexer com fantasma? Beleza, eu tenho um tio. Ele não entende nada da religião do tio, das Pô, coisas, mas do jeito que ele entendeu, ele falou, não, isso vai Quem ajudar. Gente, é muito coisa de criança fazer, então Quem é muito nunca- coisa de bonitinho. criança? Quem nunca brincou com a brincadeira do copo, não é mesmo, Não. querido? Numa sessão da mestra Paula, não é verdade? Quem nunca fez isso? É óbvio que a gente ia falar essa brincadeira pra Paula ouvir enquanto ela está ouvindo. Agora, mas, ó, mano, sinceramente, assim, essa série foi cheia de coisas bonitas, Foi. assim, coisas bem feitas. Cara, quando o funeral do Rick, quando tem lá os três que eles estão lá, as criancinhas estão entregando, né, deixam a rosa, né, e saem, e que o Halloran, ele chega, ele senta do lado do pai e da mãe do Rick, e o Rick tá lá atrás, e ele fala, sabe essa pressão que você sente no seu ombro? É o seu filho, E aí, ele tá aqui. e aí é o propósito Nossa. do Rick, do Halloran, entendeu? Tipo, ele entende que ele não O que é precisa, ser iluminado. que ele não precisa mais, tipo, colocar todas Foda. as pessoas mortas dentro de uma caixa. Ele consegue E ajudar fingir que não tá algumas, vendo. outras não. Então, tipo, ele entende o que Mano, é ser mano, iluminado. Nossa. Cara, é assim, ó, eu não conseguia decidir que essa série, eu não conseguia decidir se eu gostava mais dela no presente ou no futuro. Ah, desculpa, no passado ou no futuro. Eu não conseguia decidir. Eu também não, Ah, é. amigo. Se eu gostava, porque toda vez que aparecia o passado, eu achava que era tão bem feito ali, a década de 40, né? Era tão bem feito, era tão legal ali o ambiente que tinha, o embate que existia, o circo, né? Que tinha aquela coisa do freak show, né? Que era o show de horrores, Uhum. né? Que vinham as pessoas. E daí, tipo, o Pennywise, as crianças indo bater no palhaço no final do show, tá ligado? Uhum. Foi muito Que era um legal. bagulho que era, É tipo... meio comum, tipo, né? Da época. E, gente, É. não, mas e vamos falar assim, como o Penny foi. Tipo, literalmente ele matou uma pulga na unha, assim, porque ele viu, ele entendeu o propósito do Penny. Quando eu tô falando ali o Penny, eu tô falando o palhaço, né? O palhaço real, Ah. que ele tava quebrado, ele tava Não, destruído. total. Então Destruído. ele usou, tipo, do ponto. Porque vamos ser sinceros, aquela criança era bizarra, ela apareceu do meio do nada. E como assim o Penny só. O Pennywise só simplesmente. Não, vamos lá atrás da sua mãe. Porque ele tava quebrado. Ele Tava ele quebrado tava e bêbado quebrado, também, ele tava muito. bêbado. E ele tava quebrado, ele viu a esposa dele, entendeu? Sim, Então ele diversas vezes. só foi, Cara, ele não pensou, ele só Rodo, foi. o show dele era baseado na perda da dele. esposa. Nossa, depois Aham. que eu percebi, eu fiquei tão
chocada. Animal, Foi lindo. animal. Uhum. Cara, daí você começa a fazer alusões ao Pierrot e à Arlequina, né? Tipo, aquela ideia de perder uma paixão. Então, tipo, ele levou a sério aquele negócio do palhaço original, né? Do folião, do palhaço original. Mano, assim, essa série, ela foi nossa, sabe? Pra mim foi uma carta de amor, pra mim. Eu gostei muito, eu me empolguei muito com diversos momentos. Eu não sei como que a gente chama esses começos de episódio. Porque eu gostei muito de cada começo de episódio. Se você quiser só assistir o começo do episódio até ali, a entrada, acabou, não precisa assistir. É uma coletânea de contos muito legal no início de cada episódio. Sim, foda. Nina, fala uma coisa pra mim, e Rodo também. Essa entrada dessa série. Maravilhosa. Puta merda, cara, graficamente, música, eu olho aquilo e faço assim, Rodolfo. Linda. Não, o meu favorito é que os adultos estão vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo. Tem adulto pegando fogo, explodindo. E as crianças correndo. E como se só elas vissem mesmo o problema. Sério. É uma pegada maravilhosa. Na moral. E o áudio, eu né? Gostei muito. A música indo ficando estranha conforme cada episódio Sim, a música vai ficando passava. estranha conforme cada coisa acontece. Cara, não, é tudo muito bem pensado. E eu acho que o montante das coisas... O bom roteiro, né? A história, obviamente, já consagrada ajuda bastante. Eu não vou mentir, né? Que você chegar num lugar dizendo assim, mano, eu vou contar a história do Stephen King. Todo mundo, opa, pera. Já tava gostando. Que foi o que aconteceu com a Torre Negra, né? Que é um filme mais ou menos, mas todo mundo, nossa, cara, Stephen King, Torre Negra, livro... isso é legal. Eu não li o livro inteiro, gente, mas o livro da Torre Negra é muito bom. Ele amarra tudo, cara. Ele amarra tudo. Mas ele geralmente o Stephenzinho, o Stephen Hay, ele é muito bom nisso, tá ligado? A escrita dele é muito boa. Mas, cara, eu gostei demais de Derry e agora eu quero perguntar pra vocês se ficou alguma coisa que vocês não comentaram, acharam que querem comentar agora, pode comentar daí. Eu acho que eu acho que a gente falou pouco do final, como o final ali foi muito esclarecedor, sabe? Tipo, teve muitas referências a vários outros pontos do Stephen King, inclusive o Nevoeiro. Outras obras. Mas a gente sabe que aquilo não tem nada a ver com o Nevoeiro. Nada a ver, só foi uma referência. Mas o como aquele final ali foi, tipo, amarrado, bem fechado. Eles contaram... Pra que não ficasse pontas soltas, né? E assim, não que seja um problema também ter pontas soltas. Eu acho que a imaginação aqui também é legal. Mas eles amarraram, assim, toda a trama que eles fizeram do início ao fim. Entendeu? Eles explicaram cada coisinha pra tipo... Não explicar, que eles não explicaram. Sim. Mas eles amarraram. O que eles começaram a contar, eles fecharam ali. Eu achei legal, Rodo, que eles entregam pra gente um pacote, né? E a fala do Pennywise deixa o pacote aberto. Que ele fala, é o meu início. Esse não é o meu início. Aí você fica, cara, como assim, mano? Que filho da puta, porque ele falou isso? Você fica... Porque justamente, como a gente discutiu, o tempo não passa da mesma forma pra essas entidades. Não é como a gente vê linear dessa forma. E foi legal, mano, isso eles muito explicando foda. sobre aquela adaga. Foi legal, assim, tipo... O que eram os cristais negros, por que ele tinha medo daqueles hieróglifos, né? Aquelas coisas, né? Aqueles pictogramas. Exatamente. O porquê que os indígenas não ficaram com eles, porque aquilo também perturbava a mente dos seres humanos. Por isso que eles preferiram colocar no chão e cercar. Botaram no chão e enterraram com... Isso, enterraram com cascos de tartaruga, que era forte, pra manter eles lá. Cara, muito foda. E aí, tipo, a gente pensa ali no final, o Penny indo bem devagarzinho, correndo. Será realmente que o Penny queria sair de Derry? Será que ele queria? Será que realmente ele queria sair de Derry? Porque ele tava fácil pra ele. A cada 27 anos ele acorda, come, vai dormir e acabou. Ninguém perturba ele. Que cena, né? E que cena dele Exatamente, dormindo. o Pennywise é o Zé Colmeia do Derry. Sim. No outro ano ele tava lá. Ei, catatão. E assim, fantástico o final da série que conecta os personagens. Tipo, a série acaba quando começa a história do filme. Não quando começa o filme, mas quando começa a história do filme. Do It. Daqui a 27 anos. Daqui a 27 anos.
27 não, 28, lindo, né? cara. Aquele... E aparecer a atriz... Que faz Né? a personagem no filme. Porra, cara, Uma sacada que de foi um toque gênio. genial, Perfeito. mano. Nossa, cara. E se você assistir a série e assistir o It em seguida, que foi o que eu fiz, nossa, bom, cara, né? como é bom, como é E vamos bom. combinar que eu tava olhando aqui o elenco, eles conseguiram o Billy, o It do filme pra fazer o It na Sim, o Bill... O- Cara, o Bill Skarsgård, Ele é muito bom. ele é foda. Ele é muito- foda. Ele é um ator muito bom, É mano. muito bom. E o It que ele faz... Eu não sei se vocês viram alguns atores que eles fazem assim, a expressão do ator conta como monstro. Tipo, o Jim Carrey fazendo o Grinch. Aham. E depois o Bill Skarsgård fazendo o Pennywise. Aham. Tipo, é o Grinch com ou sem maquiagem É e o é o Pennywise sem Pennywise. maquiagem. com Sem ou sem maquiagem. Ele consegue ficar Mano. assustador, gente. Tá É. rico. Mano, é o negócio, cara. E é até engraçado que o Bill, ele comenta, porque ele é o irmão do Alexander, né? Que é o outro, Alexander Skarsgård, que faz Tarzan. Talvez o pessoal Ele não conheça. também é irmão. Né? Mas é um ator muito Ele é bom. irmão do Loki Do Loki do daquela isso, série de Vikings. exatamente. É. E ele é filho do barão do Duna. A família olha só. inteira é muito talentosa. Família Crossover. top que o cara E tem. assim, Família de gente cada um talentosa. pra um tipo né? de filme, um tipo de história. Foi cada um no seu Aham. ramo. Cada e um ó, no seu quadrado, exatamente. Ai, eu- Mano, na moral, velho, o Bill Skarsgård é muito foda. E o irmão dele, o Alexander, ele falou assim, cara, eu vi o Pennywise e eu me assustei com você. Isso deve ser um bagulho muito ser massa, muito teu da irmão hora. mais velho falar pra ti, tá Demais. ligado? da conta. muito da Porra, hora. deve ser muito Não, e maneiro, eu achei velho. o Deve ser máximo que muito ele olha maneiro. assim pra câmera, de repente ele começa a virar o olho sem mexer o outro e, tipo, muito. Eu fazendo acho, a sabe o que, boquinha, que eu né? gosto? Quando ele começa assim, ó. Ele para. Ai, é mesmo. Como se ele fosse uma coisa morta. Mano, aquilo é É terrível. muito assustador. Bizarríssimo. Quem tem Aquilo, medo de velho. palhaço, que eu digo. Eu já, Aquilo é eu já terrível. tenho ali, eu já fico assim. Aquilo é terrível, aquilo é terrível. Muito bem, então, Rick. chegamos ao fim desse episódio maravilhoso. Tem mais alguma Eu coisa, queria só Rodo? falar Quer comentar? o último ponto, pode? Claro. Eu queria só dizer que quem não conhece muito sobre as luzes da morte, né? E tipo, não se confundir com então as luzes da morte é o real Pennywise. Não, galera. O Pennywise não é as luzes da morte. É porque às vezes isso deixa meio flutuar ali, né? E eu até falei flutuar porque é literalmente sobre isso, né? Sim, eles ficam flutuando, né? As coisas porque, ficam tipo, flutuando. em inglês, eu assisti, eu gosto muito de um youtuber, o Felipe, ele é maravilhoso, ele mergulha nas coisas e ele explica as coisas muito legais. E ele explicou ali que, tipo, a tradução, na real, era sabe quando a gente vê o barco que tem aquela janela do barco que é circular? Uhum. A escotilha. É exatamente mais ou menos isso ali, a boca do Pennywise. Ele rasga o véu e você consegue ver, tipo, o macroverso. E a cabeça do ser humano não tá. Não suporta. Não consegue. Não entende aquilo. Não consegue entender aquilo. Então, E por isso pifa. pifa. E aí o que acontece? Eles entram dentro daquele macroverso. Então, por exemplo. Isso, eles ficam presos ali. Isso. E aí, por exemplo, os que voltam. Por que eles conseguem ver, tipo, igual eu esqueci o nome da diva lá que tava no. A Lily, né? Não é a Lily, é a filha dela. Não, a Lily. A filha da Lily. Que eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas enfim, ela vê, tipo, o futuro deles, né? Então ela vê o futuro porque ela ficou presa naquele macroverso, entendeu? Então ela viu o futuro, ela viu o passado, ela teve, tipo, um gostinho de como era ser a entidade, né? A coisa. Então, mas era Sim. só isso que eu queria Cara, fechar, ótimo. amigo. Ótimo. Genial. Meu, muito bom, muito bom. Nina, mais alguma coisa do seu lado? Não tem mais nada. Então vamos à pergunta que vale o macroverso, como disse o nosso querido amigo Rodo. A pergunta que vale tudo aqui. Vamos começar por ela, a nossa embaixatriz aqui. Nina, fale pra mim uma nota de 0 a 10 que você deixa com Derry. Lembrando que a nota do Toca vai ser a nossa nota dos 3 juntos, dividida por 3, a nossa média ponderada. Eu dou 8 pra Darren. Gostei 8. muito, foi muito bem feita. Tem um detalhezinho ou outro que me incomoda,
Me incomoda ao ponto de eu não conseguir dar um 9 ou um 10 Uma nota maior. mas Uhum. tranquilamente um 8 é uma série excelente, eu recomendo. Muito bem. Vamos para o Divo. Muito bem, senhor Divo. Fale para nós. Uma nota de 0 a 10. Ó, eu vou dar uma nota 9. Eu acho que 9. foi muito bem amarrado. E eu tô dando uma nota 9 porque, cara, na indústria de Hollywood, todo mundo sabe que tava sendo um caos, né? Tava tendo muita greve. E justíssimo ter as greves, justíssimo tudo. Todo mundo tem que ter seus direitos. Valorizado. Exatamente. Exato. Mas mesmo com esse lapso de tempo, tanto é que a gente consegue ver até que as crianças envelheceram de um episódio pro outro, eles conseguiram permanecer na mesma essência, né? Eles conseguiram fazer tudo isso muito costuradinho, muito amarradinho. Teve umas partes que, de fato, eu não gostei, como eu acho que teve pontos que era muito previsível, você já imaginava que ia acontecer, mas... Sim. E também acuso o marketing disso, acho que o marketing deles apelaram muito, soltaram muito spoiler da série como um todo. Ficaram afoito, né? Tipo, Não, se a gente não falar, eles não vão aparecer aqui, então a gente tem que mandar. A gente vai perder pra Stranger Things, sabe assim? Foi mais ou menos isso, em termos de leigo. Foi exatamente isso, amigo. E aí, por isso que abaixou um pouquinho minha nota, porque com toda certeza ele tá liberando um 10, gente. Então, se você não assistiu, Sim, cara, você aí que vai assistir, provavelmente pode ter uma nota maior que a da Nina ou do Rodo, ou menor que a da Nina e do Rodo, e talvez menor que a minha ou maior que a minha. Eu vou ficar, cara, com a nota 9 também. Eu acho justíssimo que ganhe o 9, cara, porque eu achei que a série foi, como eu falei, foi muito bem amarrada, eu gostei muito dos roteiristas, deram um banho, o diretor foi bom demais, os atores mirins, nossa, cara. São fenomenais, eu espero vê-los em outras produções. Nossa, cara, nossa. São muito bons. Cara, filmografia, fotografia desse filme, dessa série, lindíssima. Design de figurino, foda pra cacete. Eu me senti em 1960 e 1940. Foi feito de uma maneira primorosa. E eu gosto muito da imersão, né? Eu considero muita imersão. Pra mim, a história não tem que ser só boa. Ela tem que me botar dentro dela. Ela tem que chegar assim, ó, Rick, agora você vai entender como é que isso aqui acontece. Pennywise, só o fato de trazerem o Bill Skarsgård eu achei genial. E o Bill ter topado, porque o Bill, ele é muito tipo, ele energia. Se você projeto, vê as entrevistas... Né? Mano, se você vê as entrevistas dele, cara, ele é muita energia. Ele é um cara muito energia. Todo mundo... É muito bom. Eu acho que toda pessoa que conhece ele quer ter ele na equipe. Além porque ele é um cara gostoso, carisma puro. Né, Vamos combinar. Então. Quebrei o Rick. Quebrou eu, mas tudo bem. Tá certo. Eu preciso tanto assistir Nosferatu. Preciso concordar com o Rodo. Eu acho ele um cara extremamente ali, boa pinta, bonitão. Fala que ele é gostoso, amigo. Pode falar, Rick, a gente entende. Fala, a gente não vai ficar bravo com você. Muito bem, então vamos lá. A notinha do Toca aqui ficou 26 pontos no total, onde a gente vai dividir por 3 e a gente sempre arredonda pra baixo. Nesse caso, 8,5 a nossa nota. Olha, uma excelente nota. Eu gostei dessa nota. Você gostou dessa nota, Marina? Eu gostei bastante dessa nota, achei justo. Você? Essa nota te agrada, Rodo? Muito. Muito, muito. Eu achei que vale um 8,5. Cara, é uma série muito boa. Faz muita noção. Você que está ouvindo este podcast nesse exato momento, assista e bem-vindos a Derry. Saiba que terá uma segunda temporada e saiba que a minha aposta é entre o filme 1 e o 2. Seria fantástico. Seria fantástico. A minha aposta é essa, mas não sei. Talvez possa se passar de novo num tempo mais atrás por medo de mexer em determinadas coisas, né? Agora, e acabar não... A série abriu o precedente de, tipo, ele ser acordado antes dos 27 anos de descanso por outras ocorrências. Eu acho que a gente vai voltar cada vez mais no passado e agora a gente vai ver a gangue, sabe? Que foi desenterrada. Pode ser também. Ali. Foi já Pode ser também. Tipo... Teve um gostinho, né? Porque eles não iam colocar aquilo aleatoriamente, eu concordo eu queria com você. muito saber mais dos indígenas que aprisionaram ele primeiro. Parece muito interessante a história. Vai ser uma coisa provavelmente dentro dessa... Cara, imagina se a gente chegar num ponto onde a gente vai descobrir a real origem dele.
ou ter um vislumbre do que foi, do porquê que veio pra cá, o que aconteceu. Cara, isso ia ser animal, cara. Isso ia ser muito legal. Muito bem. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Rodo, despeça da galera. Gente, muito obrigado por ter escutado a gente até o fim. Espero que, como nós, você também tenha gostado muito da série. E se não gostou, também tá tudo bem, né, gente? Não precisa ter todo mundo ter o mesmo gosto, senão todo mundo ia ser um bando de chato, né? Ninguém Ia ser chato. querer conversar e tal. Mas eu vou jogar um jabazinho aqui, gente. Assista a gente lá no RPG Seguro. O Rick também sempre participa com nós. E esse começo de ano promete, hein, galera? Promete. Vai ter muita teremos jogatina. coisas interessantes no RPG Seguro. Se eu fosse você, eu ficava antenado. Muito bem. E claro, vamos nos despedir dela, Dona Nina. Oi, gente, então é isso. Me sigam nas redes sociais também, que é o Nina da Maçã Cósmica, onde eu faço tiragens de tarô e com os 40 servidores também. E no @Terror na Esquina, em todos os agregadores de conteúdo. No RPG Seguro, todo domingo, às 7h03 da noite. E de vez em quando aqui no Toca também, sempre que o Rick me chama. E eu fico muito feliz de participar. Ah, que amor, que coisa linda. Eu adoro quando vocês vêm aqui, eu fico muito feliz. Muito bem, então, você que está ouvindo, mais uma vez, não deixe de seguir o RPG Seguro, não deixe de seguir o Terror na Esquina, nem Nina e a Maçã Cósmica, para você ter a sua leitura aí dos 40 servidores. Se você gosta, curte e acredita no tarô, vai lá. Começa, cara, a dar uma olhada nisso, que eu acho que talvez você se interesse, como eu me interesso. Eu tô achando bem interessante, acompanho todo dia. Inclusive, tô achando bem legal. Então, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua audição, muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos nos ver na próxima. E é isso. Valeu! Tchau! Eu adorei que vocês estão dando tchau pra câmera e é áudio, né? Não, mas a gente tá aqui, né? Então a gente... É como vocês são o fofos. costume. Fica tchau. Amigo, eu tô fazendo coraçãozinho.